bem? Eu sou o Dr. Daniel, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Nexo, Instituto de Psicologia Aplicada. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Fernando, Dr. Fernando, aqui diretor técnico do Nexo. Muito legal. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre games. Cara, assunto tenso, polêmico anos demais, 80, né, cara? raiz, Pô, até chegar aqui, até né? aqui. Desde o Atari, Cara, o Enduro. Cara, e falar de game, né, cara, é uma coisa que... Primeiro que eu falar acho que de uma coisa que pra gente é muito da nossa vivência, né, cara? E eu acho que também é um assunto que, tipo, todo pai às vezes tem dúvida, e todo adolescente gosta de falar, né? Então toda criança curte, então, cara, é uma coisa que gera muita polêmica por causa acho que essas diferenças, Você né? vê muito essa questão hoje, né? Sobretudo que tem essa conexão, jogos online, comunidades, né? Mecanismos até, de certa forma, para viciar a molecada. Mas isso deixa a pessoa... viciada, violenta ou não, é um pouco disso que a gente tem que analisar um pouquinho aqui do ponto de vista mais técnico. Sim. Né? Cara, vamos começar isso do começo, né, cara? Putz, você também é dessa época, né, cara? Pô, a gente ia na locadora alocar fita de fim de semana. A gente locava cartucho de fim de semana pra jogar no Nintendo. Eu tive um Nintendo 8 bits, Atari. Tive um Super Nintendo, tem até hoje meu Super Nintendo, originalzão. Mas tinha um que chamava Microgênios. 60 pinos. Nossa, 60 pinos, clássico, cara. Tinha 675 pinos, tinha que alugar o adaptador. É verdade. Encaixava a fita na fita. Era o famoso soprar. Eu tenho cartucho de Super Nintendo ainda, até hoje eu sopro, cara. Final de semana eu joguei com meus meninos lá, cara. Mortal Kombat 3 Ultimate, cara. Joguei lá com os meninos do Super Nintendo. É muito legal. Eu acho que começa... Então esse é o primeiro ponto. A gente está falando de um entretenimento. A gente está falando de algo que é um entretenimento, né? Que acho que é uma forma de saúde mental. Então, entretenimento é saúde mental. Está associado de cara com isso, né? Veja, quando a gente pensa em planejamento de atividades prazerosas, ele entra num rol disso, né? Quer dizer, é uma coisa que foi feita para você se divertir. E é gozado. Sabe que a Nintendo, desculpa cortar, já cortando, mas a Nintendo começou vendendo card, né? Card, cara? A Nintendo era uma empresa de carta, jogo de carta. Jogo de carta? Aí que ela foi pra games depois, né? Ela começou vendendo carta. Era uma empresa de vender carta. Evolução, né? Mas foi evoluindo com entretenimento, né? Cara, que massa. Sensacional. Cara, eu sempre gostei muito de videogame, sempre joguei muito videogame. E é gozado porque eu acho que os discursos dos meus pais e discursos dos pais de hoje é o mesmo, cara. Mas é interessante porque assim, o meu pai, por exemplo, não jogava videogame. Sim, nem o meu. Você entende? Então assim, então é um pouco diferente porque hoje eu jogo videogame com os meus filhos, né? Então assim, é uma geração que entende isso de forma diferente, porque vivenciou de forma diferente. É claro que às vezes eu acho jogos que às vezes eles jogam, tipo, muito avançado pra mim. Eu falo, nossa, muito velho pra essas coisas. Fortnite eu apanho muito, mas muito. Assim. Eu não sei jogar Fortnite. Eu não sei jogar Fortnite. Definitivamente. Eu acho covardia. A gente quer lá atirar, tem que ficar construindo. É um jogo de construção ou um jogo de... Cara, pra mim é um mistura com The Sims. É por isso que funcionou bem, eu acho, na verdade. Mas acho que é isso, pegando o gancho nessa parte, assim, porque existe uma questão cultural diferente de época. Então, a gente já entende um pouco diferente. Talvez tinha mais crítica antes por causa disso, né? Então, assim, o que é... Mas não, a gente não vai esquecer que tem um ponto de entretenimento ali. Né? Que da mesma forma que uma criança, adolescente pode ficar muito vidrada em alguma outra coisa, num futebol, num negócio, que ele vai ficar ali. Mas claro que, assim, tudo tem que ter aquele controle, aquela dosagem, um pouco daquela questão de disciplina, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso também, né? Cara, eu concordo contigo, Fê. De fato, eu acho que na nossa época, mas eu digo que era muito parecido com o discurso, porque às vezes a gente chega pros meninos e a gente tem que limitar a hora de tela pras crianças, né? Sim. Eu chego, cara, fica menos na tela ali. E nossos pais também falavam, tipo, sai da televisão, ou sai do videogame. Então, tipo, a gente vive o mesmo dilema de uma maneira ou de outra, né? Sim. O que eu acho que teve uma diferença sensível, e esses dias eu entrei lá na Xbox, na live lá do Xbox, lá assim, né? Tava reparando nisso. Na nossa época, a gente tinha jogos de luta, jogos de carro, né? Eles eram meio que o carro-chefe, assim, bem dizer, dos jogos ali, né? Então, os grandes jogos de luta surgiram na nossa época, né, cara? Tipo, sei lá, Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, surgiu tudo na nossa época, né? E hoje em dia, cara, a maior parte dos jogos é tudo de tiro, é tudo jogo de meter bala.
E isso também acho que é uma coisa que, até para os pais e tal, né, acho que gera um pouco de receio, porque você fala, ok, seu filho tá vendo jogo de tiro, a maior parte dos jogos que ele pode instalar na máquina dele é um jogo de tiro. Quer dizer, pô... Chama mais atenção, né? Chama o próprio Fortnite. Totalmente. Você fala, quer dizer, o quanto isso daí não mexe a cabeça das crianças, esse negócio de atentado que a gente vive e tal, né? O que a gente sabe de ciência, né, é que, na verdade, aqueles atentados eles são de pessoas que já têm uma distorção e pegam naquilo como uma forma de escape, né? Como uma pessoa pode pegar em qualquer outra coisa. Exatamente. Então, assim, você pode pegar aliás, a qualquer gente vai coisa. deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos que mostram justamente o contrário. Não existe uma relação, entre jogar o jogo violento. Porque se dependesse disso também, eu ia ser um serial killer, né? Porque eu joguei muito, brincava de comandos em ação, de arminha. Brincava de comandos em ação, e eu me lembro disso. Meu pai, eu tinha um amigo que o pai dele, o vô dele, na verdade, construiu um monte de arma de madeira pra gente brincar. Né? Fazia um monte de encaixar. Ele era um cara, isso. E meu pai nunca deixou, porque não vou fazer arma, né? Mas por causa da cultura dele, entendo perfeitamente da forma de criação, mas só para dizer o seguinte, não é esse ponto, né? Mas claro que se você já tem uma distorção, mas daí pode ser qualquer outra coisa, né? Cara, meus pais brincavam de bang bang, cara. Uhum. Então, tipo, meus tios, minha mãe com meus tios brincavam de bang bang. Eles tinham um seriado que eles assistiam de bang bang que era da época, né? E eles brincavam de bang bang no quintal, com arminha de brinquedo, de madeira, né? Tipo, feito ali. Então eu não vejo que é necessariamente o game, né? Eu acho que é a interação. É uma pessoa que já tem uma estrutura de personalidade ali vulnerável para algumas coisas e aquilo encontra ali uma válvula de escape. Então, mas aí isso aqui é um problema. Cara, é a interação das coisas que é o problema, né? Acho que criminalizar o jogo, penalizar o jogo só por conta disso é complicado, né? Como a gente tem uma série de estudos demonstrando isso. A gente publicou um estudo também uns anos atrás, falando sobre isso, preferências de game e perfis criativos, né? A gente viu que, por exemplo, a pessoa que tem os jogos de RPG, comparativamente a jogos de carro, de futebol, eles eram os jogos que mais estão associados à criatividade, né? Que é a pessoa que pensa mais de criação, total, pensa fora da carta, tem história, né? Que inventar aquela história. Então o cara tá pensando mais. É diferente de um jogo meio robótico, bate a bola e cabeceia para fazer gol, né? Isso talvez seja algo que tenha mudado. Porque existia antes um background de história, mas que às vezes quem jogava nem sabia. Exato. Tem uma história lá. O Zelda, né? Sabe o Zelda, aquele... Não, aquele lá o Zelda não é o personagem. Todo mundo acha que é o Zelda, né? É o Zelda, por isso que todo mundo fala, né? Ele é o Link, na verdade, ele chama Link. Mas assim, é o Zelda, porque esse ficou clássico, né? Clássico, então, o mas é um bom exemplo, porque o Zelda, aquele menininho lá... Pô, ela é demais jogar Zelda. Mas que tinha toda uma história, mas que não fazia sentido, assim, não fazia importância pro jogo. Assim, a pessoa que jogava aquilo ia... Hoje, tem até assim, a história faz parte para você conseguir jogar. Exato. Né? Então você tem, talvez esse ponto, tem uma grande discussão entre o que é realmente RPG ou não, né, dentro desses jogos, mas que tem essa interatividade, né, um pouco diferente de você... do jogo realmente ter uma história, você ter um envolvimento maior com aquele jogo, né? Então você acaba se identificando mais. O personagem tem uma história para você se identificar com ele. Exatamente. Né? Então acho que começa a ter isso. Isso é uma coisa que não tinha antes. Exato. Né? Mas é que isso, acho que a grande questão em relação aos pais é que assim, é importante a gente ver como que a criança interage com aquilo. Isso, exato. Se aquilo gera criatividade, ela vai brincar. Então, meus filhos fazem muito isso. Eles assistem lá o joguinho de videogame, umas coisas assim, e eles vão brincar de alguma coisa. Então, depois eles vão juntos lá pro quintal e eles vão brincar de alguma coisa. Ou eles vão na casa da avó e eles vão brincar... inclusive, vão brincar de Fortnite depois. Cara, brinca de Fortnite com Nerf, né, e tal. Brinca às vezes, brinca de guerra. Cara, eles brincam de treinamento de guerra. Então, por exemplo, vai na casa do meu pai, escala, sabe, sobe como é que chama? Corda, escala com corda... Meu pai faz umas tirolesa pra eles, às vezes, assim, lá, eles descem com tirolesa. Então tem um monte de coisinha que eles fazem lá, que é tipo circuito militar ali, né? Pra brincar de super-herói ali e tal, né? Cara, na minha época eu também fazia isso, né? Quer dizer, você jogava tal, você ia lá, saía pro quintal, com um pedaço de pau, achando que era um super-herói, pá. Então acho que o importante é você alimentar a imaginação. Né? Porque eu acho que isso é uma coisa isso é uma habilidade que ele desenvolve. Você tem várias questões. Você tem uma questão cognitiva também sendo desenvolvida, de estratégia, né? De tolerância à frustração. Inclusive, isso eu trabalho, eu vejo muito com os filhos, mas inclusive em terapia, assim, em processos terapêuticos, né? Mas hoje eu faço avaliação, né? Não faço terapia com crianças, mas
avaliação, assim, a gente fala muito disso, né? Até tolerância à frustração, que a criança não consegue passar aquela fase, mas como é que faz, como é que aquele chefão que não vai... Como é que ele enfrenta a dificuldade, exatamente, como é que ele está lidando com aquilo. É sensacional você falar isso, Fê, porque mesmo voltando para a questão do consultório, a gente mesmo observa uma mudança dos últimos anos. A gente que atende há muitos anos, quero dizer, se você entrar no meu consultório de São Paulo, cara, o que eu tenho de jogo, de tabuleiro, boneco, brinquedo, cara, aqueles joguinhos, tipo, todos esses aí, espalhado, umas casas, uma sala cheia de brinquedo. Cara, hoje em dia, Dani, quando seus pacientes vão lá no consultório, brinca com alguma daquelas coisas? Algumas, de vez em quando. Mas aplicativo. É videogame. Aplicativo mas videogame. Tem uma questão, né? Eu comento muito isso em aulas de atenção e cognição. Eu uso um joguinho que é o Plants vs Zombies 2. É legal pra caramba. Porque você tem estratégia, você tem planejamento, você tem tomada de decisão. Né? Então, assim, desde o time das plantas que você vai escolher, que cada uma tem um poder específico, como você vai colocar, que tem criança que vai lá, olha só para um caminhozinho e esquece de proteger o outro. Né? Então, assim, você tem toda uma estratégia e é super ecológico para a criança, né? Dentro do contexto dela. Então, realmente, houve uma mudança grande e é o que a gente tem buscado fazer. E mesmo socialização. Se os pais, a gente às vezes em terapia, por exemplo, o jogo online. Então a criança vai jogar online com um outro jogador de fora. Cara, isso é uma oportunidade de treino de habilidade social. Habilidade social. É interação. Sempre, e aí é sempre importante estar junto, né? Até por causa. Claro, isso demanda muito dos pais, esse acompanhamento, estar junto. Ver o que a pessoa conversa, como ela fala. Como demanda na interação com os colegas da rua, do condomínio, da escola. Então, assim, é uma interação. É uma interação. Aliás, eu já tive paciente que nem era criança, era um adolescente, assim, já final da adolescência, mas que a habilidade social dele, o treino de habilidade social dele foi feito jogando videogame. Porque ele tinha uma baixíssima interação, então... Mas joga, então vamos começar aqui, vamos começar aquele contexto. Exatamente, e foi treinando daí assertividade, tolerância à frustração, né? Bastante nessa interação. Fora que o game, cara, ele depende muito, veja, os games que a gente jogava na década de 80, eles eram games, até eu assisti aquele filme Pixels lá, né? O cara que é especialista em detectar padrão, né? Porque era isso, né? Era padrão, você tinha que memorizar um padrão e jogar. Cara, isso é um treino cognitivo. Sim, exato. Né? Hoje em dia, os jogos são sensacionais para estimulação. É um jogo de tiro. Cara, você tem estímulo de atenção ali. Se você pensar que agora você tem quantos botões no controle, né? Cara, é muito... Olha o treino de atenção. Exato, tem, o controle, a separação ali, né? Planejamento. Quer dizer, eles são jogos que eles têm uma demanda cognitiva muito maior. Óbvio, a gente tem que tomar muito cuidado com a demanda emocional. Exato. É sempre aquela questão de como você está dosando isso, né? E sempre monitorar, né? Vai jogar 10 horas seguidas, assim, calma, né? Maneira aí, mas isso para qualquer coisa, né? Você tem que ter uma dosagem, né? Pois é, até para trabalhar. Para trabalhar, a gente que diga. Mas assim, então acho que essa questão de você conseguir aproveitar as tecnologias, é que nem falar mal da internet, né? Você aproveitar o que tem disponível, que tem, para conseguir os pontos positivos ali. Cara, e tem muito com isso. De novo, psicologia está presente em tudo. Acho que quando você começa, de novo, ao invés de criminalizar uma coisa ou penalizar um jogo, vamos tentar olhar para o jogo com o que ele pode trazer. Isso aqui é um outro elemento. A gente fez alguns trabalhos, a gente até publicou esses trabalhos já, com Nintendo Wii com idosos, para reabilitar, por exemplo, equilíbrio de idosos. Sim. Então, usando o Nintendo Wii. Usando o Xbox, aquele Kinect do Xbox. Então, a gente para movimentação, equilíbrio, É claro. Então, existe muito jogo hoje em dia, muita ciência acumulada já sobre como o videogame pode impactar positivamente por uma série de contextos e contingências. Mas ele também está associado com aquele cara lá que matou as pessoas que jogava jogo violento. Sim, ele também era um ser humano, ele também jogava videogame como qualquer outra pessoa da idade dele. Né? Exatamente. Então, eu acho a grande questão é essa. Eu acho que é uma interação de coisas. A principal dica que eu acho que fica para os pais é assim, presta atenção no que seu filho joga, ou principalmente como ele joga. Como ele joga. Como eu posso usar aquilo como uma oportunidade, como você falou no começo, de socializar com seu filho. Eu jogo com meus filhos. Para socializar com ele, para brincar com o seu filho. Exato. Né? Eu vou fazer meu cardio lá, às vezes na esteirinha de casa lá, tal, você tá na antessala ali, sobe ali, vamos jogar junto. Tô fazendo meu cardio jogando videogame com eles. Né? Então, cara, legal, acho que é um pouco nesse sentido a coisa. Como você vai e você usa aquilo como oportunidade de interação com seus filhos, como eles usam aquilo como oportunidade de interação com os amigos, porque agora no momento de pandemia, por exemplo, era um momento de contato com os amigos, de congratular com os amigos. Estratégia, né? Fora criatividade, né? Eu acho que é essa questão, né? A própria coordenação motora.
né? Você está falando dos jogos, né? Os meus filhos, eles jogam pulando, né? Porque eles ficam tão animados. Então, assim, eles terminam de jogar, eles estão suados. Eu falo, pô, já tá fazendo exercício junto, já tá fazendo exercício. Por exemplo, o Davi, que é o meu filho mais novo, né? Ele gosta de jogar o Marvel vs Capcom comigo, né? Mas, que é um jogo de luta e tal. Mas é uma brincadeira atrás da outra. Porque ele gosta de jogar com o Deadpool, que faz palhaçada e tal. Mas, assim, perde, ganha. No começo até ele ficava assim, eu falei, mas filho, a gente tá jogando. E assim, eu jogo a sério, tem hora que ele ganha mesmo, né? Tem hora que ele ele bate na gente forte. Ele nasceu com o controle da mão. Exatamente, a gente não. Exatamente. Mas essa foi uma possibilidade de trabalhar com ele através dessa frustração. E olha, mas você perdeu aqui. E ele não gostava no começo, né? Então você vai aos poucos e hoje não tem problema. Às vezes a gente joga e às vezes quando... A gente também é competitivo, a gente gosta de jogar, né? Agora eu vou treinar golpe aqui, eu pego um time lá, Homem de Ferro, Hulk, o Super Screw, empate. E a questão é assim, e eu ganhava às vezes 7, 8 seguidas, assim, mas de propósito até ali com ele, né? Pra ele segurar a onda, aprender a segurar a onda. E hoje, tranquilo. Só que às vezes eu tô jogando a sério e ele ganha também, né? Lógico. Ele ganha também. Mas acho que essa questão de você, como a gente tá falando aqui, né? É usar aquilo e ele fica agressivo. Não, Pelo contrário, aprende a controlar a agressividade. Diferente. Inclusive é uma forma ali de aprender a controlar e lidar com aquilo. Aquilo brinca com o lúdico, né? Ele vai expressar a agressividade dele de uma maneira lúdica. E quanto mais ele expressa aquilo no lúdico, mais ele tem a possibilidade de elaborar aquilo, de criar aquilo, controlar aquilo mentalmente. E acho que a ideia é justamente essa. Veja, o videogame é uma oportunidade de você criar um contexto, de uma representação cognitiva sobre uma coisa. Exato. Que faça você depois exercer o melhor controle sobre aquilo. Então, de novo, acho que a dica para os pais é muito essa. Muito mais saudável do que aprender agressividade na agressividade. Exato. Né? A agressividade é inerente a ele. Exato. A gente era moleque e não brigava também, saia na mão na escola, ou sei lá o quê. Cara, é normal. Eu apanhava. Né? Mas enfim, cada um com um problema, né? Sei lá, né? O que eu vejo é isso, né? Quer dizer, não é um contexto disso, né? É um contexto dele ter uma representação mental e tentar criar aquilo, fazer aquilo de uma maneira diferente. Mas acho que a questão que a gente está falando dos pais, aproveita qualquer coisa, a gente está falando de videogame, mas qualquer coisa para usar como estímulo, para usar como desenvolvimento, para usar como aprendizagem, né? Exato, desenho, qualquer coisa assim, né, cara? Acho que é muito isso. E você, pai, querido pai, escreve pra gente aí o que você achou. É por aí que você pensa? Você tem dificuldade de trabalhar com seu filho, essas coisas? Colocar limite, né? Pra criança no videogame ali. Fala pra gente. Fala pra gente também os jogos que você gostava, que a gente vai adorar. E você, adolescente? Pode comentar com a gente também, troca uma ideia com a gente aqui, meu. Que jogo que você curte jogar e qual função você acha que tem? Vamos ensinar seus pais a ver o que você vê naquele jogo. Fechado? Tamo junto, galera.